Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele gosto amargo na boca, né? Não fomos além de um 0-0 com o Ituano no Brinco de Ouro. Claro que não dá para dizer que o Guarani passou sufoco, porque o Ituano jogou boa parte do jogo com um jogador a menos. Mas também não dá para dizer que mesmo com um a mais o Guarani mereceu a vitória. Foi uma atuação ruim, pouco criativa, pouco inspirada, limitada tecnicamente em muitos momentos e que infelizmente lembrou muito mais o Guarani que perdeu do Santo André por 1-0 na estreia do que o Guarani que fez 2-0 no Santos na segunda rodada. E de quebra está mantida a escrita de desde que o Guarani retornou à Série A1 do Paulista, primeira participação em 2019, o Guarani nunca ganhou a terceira rodada. Então, não quer dizer absolutamente nada isso, mas é uma estatística que infelizmente se repetiu. De quebra também, o Guarani perdeu a oportunidade de somar a 9ª vitória consecutiva dentro do Brinco de Ouro. E me lembrou na partida o grande Mariolani que a última vez que o Guarani somou 9 vitórias seguidas no Brinco tinha sido no Campeonato Brasileiro de 1982. Já se vão aí praticamente 40 anos do registro dessa marca de 9 vitórias seguidas em casa, que agora começa do zero. Mas, estatísticas à parte, a gente tem que falar um pouco desse jogo, da decepção, da frustração que foi esse ponto que, por mais encardido, por mais organizado, por mais chato que seja o time do Ituano, a gente não contava com um empatinho, né? A impressão deixada no jogo contra o Santos foi muito boa, mas e a gente contava que ela se repetisse, né? Não foi isso que aconteceu, não foi isso que nem lembrou de perto aquele time que venceu o Santos, e o 0-0, na minha opinião, acabou sendo um placar justíssimo por tudo aquilo que os dois times fizeram. O Ituano não fez nada, porque tinha um jogador a menos aí boa parte do jogo. E o Guarani também não fez nada, teve ali no final duas chances com o Gênison. Poderia até ter ganhado o jogo, mas teria sido um placar injusto, na minha opinião. O 0-0 valeu, o 0-0 foi justo e o 0-0 refletiu muito do que foi na partida. Muita gente com os ânimos quentes, muita gente já elegendo seus principais vilões, já direcionando as críticas especificamente para alguns atletas. Eu não vou nessa toada. Terceiro jogo do ano, ainda muito cedo para a gente tomar algumas conclusões. Mas tem algumas conclusões táticas, algumas conclusões de desempenho que com 3 jogos já dá para a gente começar a construir. É sobre isso que eu vou falar na hora do balanço, na hora do resumão do jogo. Cabeça fria, gente. Tá só começando a temporada. Quem sabe aí tenha sido apenas um ajuste para aquilo que nós vamos ver ao longo de 2023. Um ajuste para o bem, que as coisas melhorem daqui para frente. Vamos falar do jogo. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Como a gente, de novo, nunca sabe o que acontece no Guarani, esse teatro do mistério aí, torcedor coitado fica vendido. Uma hora antes do jogo a gente soube que Diogo Matheus seria banco. Derek já se suspeitava que ele não jogaria em virtude de ter saído do jogo do Santos no decorrer da partida com problemas de lesão, e aí foi constatado um problema muscular. E a novidade, a ausência do Giovanni Augusto, que já disparou uma série de gatilhos da galera, aí que o Giovanni Augusto só joga contra time grande, o Giovanni Augusto não quer aparecer. Pô, gente, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Giovanni Augusto ele já tem aí seus 33 anos, 34 anos, eu tenho um pouco mais de idade que isso, e não é fácil não, viu? Você fazer exercício, não ficar com dor, atividade física intensa, gramado pesado, você vai ficando mais velho, isso acontece. Então, foram as 3 bombas, né? As 3 surpresas da escalação do Guarani. E logo já ficou evidente, eu já fiquei muito preocupado, até brinquei num grupo aí nosso aqui do Bugricast, que hoje, no caso contra o Ituano, ficaria evidente a necessidade do Guarani contratar mais um meia de verdade, gente, para essa temporada 2023. Nós lembramos lá do ano 2021, com Regis e Andrigo sendo 2 meias, claro, em níveis técnicos diferentes, mas não um abismo entre o outro,
mas opções na época para o Daniel Paulista colocar em campo. Hoje nós temos o Giovanni Augusto e mais ninguém. E ficou muito latente, e a gente pode falar, poxa, mas o Richard Rios não é um meia, ele é um volante que sai para o jogo. O Bruninho, que jogou aberto na ponta, que foi contratado supostamente como meia, não me parece ser o meia. E o Guarani sofreu demais no primeiro tempo, e na coletiva o Moser falou muito bem sobre a falta de circulação da bola na intermediária. O Guarani trocava passe muito bem na defesa, no meio campo ali. Eu achei que o Vilela nem fez uma partida tão ruim assim, a bola passou bastante no pé dele. Quem deixou a desejar para mim foi o Iago, mais no primeiro tempo, mas não tinha aquele cara para receber a bola e levantar a cabeça e distribuir o jogo, como faz o Giovanni, né? Não é o 10 clássico, mas também não é o Richard Rios, que é um ótimo jogador tecnicamente, ele chegou a orientar os atletas, gesticular bastante, mas ele não é um meia, né? Ele é um jogador que põe o time para frente, mas não dá o famoso último passe. Então ficou muito evidente nesse primeiro tempo como o Guarani está carente de mais uma opção para o meio campo. E assim, volto a dizer, é meia-meia, tá, gente? Não é um volante que sabe jogar como meia, não é um atacante que pode jogar de meia, e também não é um meia que pode jogar de atacante. É um jogador de meio de campo, como o Regis, como o Andrigo. Foram exemplos recentes aí que eu dei. O Ituano levou algum perigo? Não levou nenhum grande perigo no primeiro tempo. Eu não lembro do Guarani dar um chute a gol no primeiro tempo. Voltamos a ver inúmeros cruzamentos, voltamos a ver muito chuveirinho na área, mas Nicolas Careca, que estava inspirado contra o Santos, não fez um bom primeiro tempo. De forma geral, o time inteiro não fez um bom primeiro tempo. Talvez eu gostei. Enquanto o Bruninho jogou aberto na esquerda, achei que ele deu um pouco mais de movimentação. Eu acho que a dupla de zaga continua muito forte, né? Diria talvez que sejam aí as melhores opções do time até agora. Mas a expulsão do jogador do Ituano pertinho do fim do primeiro tempo, e eu não consegui ver a expulsão, porque eu fico ali na Vitalícia e o lance aconteceu bem próximo ao banco de reserva, a cabine do VAR ali. Não consegui dizer se era ou se não era para cartão vermelho, mas o VAR chamou, expulsou. Só que expulsou um atacante deles, né? Então isso não muda muito o sistema defensivo. Naturalmente, eles atacariam muito menos dali em diante, como aconteceu. Mas não foi a expulsão que a gente gostaria, se dá para dizer isso, porque aí bagunçou menos o time deles. Mas foi um primeiro tempo muito decepcionante, cheio de cruzamento, lembrou muito o jogo contra o Santo André. No segundo tempo, então, eu acho que a irritação foi ainda maior, porque a substituição me pareceu adequada, colocar o Bruninho de meia, que supostamente é a posição dele. Mas ele rendeu muito mais como ponta do que como meia para distribuir jogada. Pareceu que não é muito a praia dele jogar ali centralizado, tentando construir alguma coisa. Entrou o Diogo Matheus, porque o Lucas Marques, que fez a estreia aí no lugar do Diogo Matheus, que estava cansado aí no pós-jogo Santos. O Lucas Marques não foi bem, sentindo o ritmo ainda, né? Muito tempo sem jogar. Mas nitidamente o Diogo Matheus não parecia nem nada do Diogo Matheus que a gente conhece. Estava travado, pesado, cansado. Até tentou ali pela direita. E aliás, foi pela direita que a torcida presente se irritou demais. Ficou uma trocação de passe ali, justamente onde o gramado estava muito pior que o restante do jogo. Richard Rios, Diogo Matheus, Bruno Michel, que entrou e não entrou bem. Bruno Michel, na minha opinião, ele tem que entrar quando ele tem espaço em campo. Não adianta esperar o Bruno Michel para quebrar a defesa adversária, driblar. Ele precisa receber em velocidade, quando o time está ganhando, quando o adversário joga de forma mais ofensiva buscando o ataque. Bruno Michel não é jogador para enfrentar times fechados, na minha opinião, e hoje ficou muito claro isso. Muitos cruzamentos de novo, chute de fora da área, não lembro de nenhum, zero. Nós vimos ali depois, pela esquerda, um pouco mais de lucidez, claro, o Jamerson baita de um lateral, foi pouco explorado, na minha opinião, isso deixou muita gente indignada, porque a gente fazia aquele futebol moroso, burocrático pela direita, e o Jamerson com muito espaço na esquerda.
Só que também o espaço que o Jamerson tinha era para cruzar, e aí cruzava para o Gênison, que teve 2 bolas para ganhar o jogo ali. Uma delas o zagueiro até cortou em cima da linha, já tinha vencido o goleiro. Mas muito pouco, né, gente? Não vimos infiltração de novo, não vimos triangulação na entrada da área. A entrada do Neilton ajudou a ter um pouquinho mais de lucidez técnica. E isso foi bem. Foi legal, na minha opinião, a entrada do Neilton, que claramente também está muito, muito sem ritmo de jogo. De forma geral, foi um futebol burocrático, como eu disse, repetitivo, cansativo, enjoado de ver, e que podia estar jogando até agora, que o Guarani provavelmente não faria gol nenhum. Então, o Guarani vai a 4 pontos em 3 jogos, resta saber o que vai acontecer com o São Paulo, o que vai acontecer que joga contra o Palmeiras. O Água Santa já jogou e ficou no 1-1 com o São Bento, e precisa ver o que o Mirassol vai fazer fora de casa com o Botafogo. Aparentemente o Guarani deve manter a classificação aí, a segunda posição do grupo, mas tem algumas coisas para a gente evoluir, para a gente melhorar. Eu vou falar em seguida um pouco de conclusões técnicas e conclusões táticas da partida, que eu fiquei um pouco preocupado, essa é a verdade. Resumindo o jogo, não quero avaliar individualmente alguns jogadores, acho que não é o caso, mas já dei um spoiler aí sobre o que eu achei do Bruno Michel. Não é um cara que vai entrar para furar bloqueio, e a entrada do Bruno Michel, para mim, ela foi incondizente, e aí nós temos que entender se teve alguma questão médica, mas o Bruno José não fazia uma partida exuberante, mas o Bruno José, para mim, não deveria ter saído. Eu teria continuado com o Bruno José no segundo tempo. Para mim foi uma surpresa, de novo, a menos por alguma razão de ordem médica. O Bruninho, para mim, rendeu muito mais aberto na esquerda do que jogando como meia. Isso é uma coisa para a gente ficar de olho, porque sem Giovanni Augusto, quem vai ser o meia? Não vai ser o Bruninho, não vai render, não adianta esperar isso, e justamente, mais uma vez, eu insisto na necessidade da contratação de um meia de ofício. Richard Rios, eu achei que fez alguns bons momentos e alguns momentos burocráticos, tomando as mesmas decisões, sendo menos criativo, o que é esperado de um cara que não é meia. Tentou fazer o papel disso, mas não foi muito legal, na minha opinião. E outra coisa para a gente prestar atenção, infelizmente o zagueiro cortou, mas produção até agora muito abaixo do Gênison. E isso é para a gente olhar, porque é um jogador que tem um alto salário, é um jogador que veio como um peso no final da temporada passada, veio aí com uma expectativa muito grande, um peso financeiro muito grande, e está sendo aí costumeiramente uma das últimas escolhas do Moser no decorrer da partida. Então atenção com a produtividade do Gênison, porque já são 3 jogos, ele não fez nenhum gol, Nicolas Careca já tem gol, Derek, bem ou mal, já mandou 2 bolas na trave, então me parece que o Gênison ainda não acordou para o campeonato. E um último comentário sobre o Moser, que tentou o possível nesse jogo, tentou ali sair com 3, com um zagueiro, um lateral na saída, depois recuou o Vilela, que para mim fez uma partida bem ok, teve uma boa chance no primeiro tempo, não acertou nem o gol, mas teve uma boa chance. Uma saída de 3 com o Vilela no meio entre os zagueiros, abrindo bem os laterais, mas eu queria entender a insistência da jogada pelo lado direito, só pelo lado direito, não entendi por que isso aconteceu. E tô curioso para ver como é que o Moser vai escalar esse time quando o Neilton tiver condições de jogo, para começar a partida. Vai ter Giovanni Augusto, vai ter Neilton, vai ter Derek, Gênison, Nicolas Careca, Bruno José, Bruno Michel. Parece que tem bastante jogador parecido aí, hein, nesse elenco. Vamos ver como é que vai organizar o ataque. Se eu puder destacar assim, eu acho que para mim o melhor jogador da partida foi o Lucão. Eu achei que o Castan teve alguns erros de posicionamento, alguns erros de tempo de bola. Não quer dizer que ele fez uma má partida, mas acho que o zagueiro Lucão para mim foi um pouco melhor que os demais. Neilton jogou relativamente legal, mas é difícil você eleger um jogador do meio para frente quando o time fica no 0-0 em casa, né? Então
eu vou dar meu voto aqui de melhor em campo pro Lucão, na minha opinião. E o pior em campo, eu acho que, pelas circunstâncias da partida, o bola murcha fica pro Bruno Michel. Não por eles por si só, mas a característica dele, para mim, não combina com duas barreiras fixadas ali pela defesa do Ituano. Não adianta a gente esperar ele como um cara que vai furar bloqueio, que vai furar barreira. Ele precisa de campo livre, precisa de enfiada de bola, ele precisa de espaço para poder jogar, na minha opinião. Tem jogo que ele vai ter, tem jogo que ele não vai ter. Ele não teve contra o Ituano, e eu acho que a característica dele não combina, então produziu pouco, para mim aí, o bola murcha desse jogo. E é isso, terça-feira tem mais, jogo duríssimo contra o Corinthians, lá no Itaquerão. Segunda vez que o Guarani vai ao Itaquerão. Primeira, a gente lembra aquelas quartas de final do Paulista do ano passado, 1-1 no tempo normal, disputa de pênaltis. O Guarani acabou perdendo nas alternadas, o Madison chutou e o Cássio defendeu. Mas estou muito curioso para ver como é que vai para campo esse time, hein? Se Diego Matheus vai estar inteiro, se Derek pode voltar ou não pode, se Giovanni Augusto vai ter condições de jogo. Iago, que hoje saiu sentindo também o volante. Muitas lesões, hein, nesse começo de temporada, o que é normal, mas é um pouco preocupante, porque o Campeonato Paulista tem limite de inscrição e nós não temos tantas opções assim. Mas é isso. Terça-feira tem mais, 8h40 da noite, jogo duro, mas jogo grande. Jogo que pode marcar uma outra recuperação aí, uma vitória fora de casa, quem sabe, um empatezinho não é ruim, para o Guarani continuar embalando. O começo de tabela do Guarani é muito difícil, hein? É Santos, depois Corinthians, depois tem Botafogo fora, Red Bull Bragantino em casa. É muito difícil, hein? Vamos apertar os cintos aí que o começo vai ser duro. Se conseguir escapar bem desse começo, aí tem tudo para encaminhar, por que não, uma classificação para o mata-mata e posteriormente aí ficar muito perto de uma vaga na Copa do Brasil. Mas a gente deixa para sofrer na terça-feira, vai ser um jogo duro, mas como diria meu avô, né? Quando a gente não espera nada do Guarani, ele te surpreende. Quando a gente espera alguma coisa, ele também te surpreende negativamente. Foi mais ou menos o que aconteceu contra o Santos e contra o Ituano. E vamos ver se a história do Santos se repete contra o Corinthians, terça-feira, 8h40, lá no Itaquerão. Vamos lá, passando um dia de cada vez sem sofrer. Torcer para parar de chover em Campinas, para que todo mundo fique bem. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.